é Psicanálise Integrada, módulo 8/24. Esse é o módulo 8. O módulo 8 é a primeira parte, é a segunda parte de Jung, que trata das técnicas da associação condicionada, da interpretação de sonhos, da imaginação ativa, visualização criativa e da individuação. São as técnicas que Jung utiliza para a terapia junguiana. Esse é o curso de psicanálise integrada. Trata de 21 maiores psicanalistas. Aqui está escrito 20, mas são 21. Nós acrescentamos mais um. Alguém fez uma solicitação para que acrescentássemos Badaraco. Garcia Badaraco. Garcia Badaraco foi um grande psicanalista argentino, espanhol, que usou a psicanálise e pegou a psicanálise freudiana e misturou com um pouco de psiquiatria para tratar especificamente da questão dos problemas de droga, dos drogaditos. E criou a chamada comunidade terapêutica psicanalítica. Então, é fantástico a postura dele, você precisa saber. Então, esse vai ser o módulo 24 de Badaraco. Então, por isso é que, em lugar de 20 maiores psicanalistas, nós vamos falar de 21 maiores psicanalistas. Hoje nós vamos falar sobre Jung, a segunda parte, é o módulo 8. Se você quiser ser psicanalista, é só você seguir a sequência desses módulos até o módulo 24. Quando chegar no módulo 24, tá? Você contribuindo R$25 pelo Pix 61, fone 6198-340-6632 e enviando para o contato 6198-340-6632, você vai receber o PDF desse módulo. E no final você vai receber o certificado de psicanalista ou de pós-graduação livre. Tanto faz, tá? Ou os dois, se você quiser, desde que, nesse caso, contribua 2 vezes. O curso completo custa R$600. Eu fiz uma proposta no sentido de que, se você quiser pagar, adiantar o pagamento dos R$600, não só você vai ter esse curso, todos 24, mais os PDF, mas também vou enviar para você 12 módulos de psicanálise integrada que já estão prontos e 12 vídeos da psicanálise integrada que já estão prontos. Então você vai ganhar 2 cursos, tá? Por um só, R$600, tá? Se você interessar, você pode enviar para esse Pixfone 61 98-340-6632. Se você já pagou alguma coisa, você pode descontar e pagar o restante. Pois bem, então a segunda parte de Jung, o módulo 8, trata das técnicas de Jung. A primeira parte tratou das teorias, tá? O inconsciente pessoal, o inconsciente coletivo, os tipos psicológicos, e agora vai tratar das técnicas de Jung. Jung foi um grande psicanalista. Alguns falam que Jung não foi psicanalista, mas isto é desconhecer a história, porque Jung foi um dos grandes promotores da psicanálise na história da psicanálise. Jung conheceu Freud em 1907, em 1900 ele leu o livro Interpretação de Sonho, seguiu os passos de Freud e em 1907 os dois se encontraram e juntos criaram a IPA, a grande Associação Internacional de Psicanálise. E Jung foi o seu primeiro presidente durante 5 anos, ou seja, e inclusive Jung escreveu um livro sobre teoria psicanalítica. Então, Jung, sem dúvida alguma, foi um grande psicanalista. Tudo bem que em 1912 para 1913 os dois se separaram, assim como tantos outros se separaram. E se você estudar, se você é psicanalista, realmente é um psicanalista, você precisa conhecer todas as nuances da psicanálise, todas as correntes da psicanálise. Bion, por exemplo, é diferente de Freud. Winnicott é diferente de Freud. Lacan é diferente de Freud.
Tá? Badaraco é diferente de Freud, mas você precisa conhecer para atender os seus pacientes. Você não pode ficar somente com Freud e achar que todos os problemas humanos se resolvem com Freud. Não. Freud é um grande psicanalista, foi o que criou a psicanálise, e ele é o pai da psicanálise, mas os outros foram discípulos e seguiram caminhos, diríamos assim, opostos ou paralelos, que integraram a grande psicanálise na história da humanidade. Então, faça esse curso, seja psicanalista. E esta é a introdução do segundo módulo. Este eu vou juntar com um vídeo que já está pronto, que já foi gravado há 10 anos atrás, tá? E sobre justamente essas técnicas, associação condicionada, interpretação de sonho, a imaginação e visualização e individuação. E hoje você vai receber, hoje eu estou lançando o módulo 7 e o módulo 8. Na próxima semana eu já vou lançar o vídeo sobre William Reich, um grande psicanalista que também foi discípulo de Freud, que seguiu um outro caminho, mas foi discípulo de Freud e um grande ajudador de Freud durante mais de 5 anos. Então, a história da psicanálise nós estamos não reescrevendo, mas estamos escrevendo para que você entenda e você conheça. Seja um psicanalista, seja terapeuta, receba a sua certificação, receba a sua carteira e seja psicanalista. Ajude-se a si mesmo e ajude os outros. Módulo 5 da psicanálise contemporânea integral. No módulo 5, nós vamos continuar falando de Jung, a segunda parte. Associação condicionada, a interpretação de sonhos, a imaginação ativa, visualização ativa, criativa e a individuação. É lógico, em tão pouco tempo não podemos desenvolver tudo isso, mas na apostila está muito bem desenvolvido. O que eu estou fazendo aqui, volto a dizer, é uma ilustração, uma explicação simples para que você tenha uma visão geral, para que conduzir a sua pesquisa. Já falamos que a estrutura junguiana não é tão simples, é mais complicada, porque além do inconsciente pessoal, ele lida com os arquétipos e lida também com as estruturas mentais. Mas uma coisa interessante de Jung é que Jung acessa, ou seja, tem a força do futuro. Freud não tinha. Freud nunca falou de futuro. Na estrutura freudiana não se fala de futuro. Na estrutura junguiana, o tempo todo, o self aponta para o futuro. Isso é uma coisa impressionante. Então, essa estrutura, podemos até dizer, para quando falamos de Jung, que é uma estrutura da caminhada. Tá? O self aponta o futuro, para onde você caminha para fazer o seu opus magnum. Você tem que fazer o seu opus magnum. Opus magnum significa opus, obra, e magnum, a grande obra. Todos nós temos uma grande obra para fazer. E você pode fazer ou não. E nós temos aqui o passado, de onde nós viemos, e nós estamos caminhando para o futuro. Teoricamente, é essa a estrutura. Muito bem, então nós temos aqui uma representação da mente humana, que é essa capa fina seria a consciência, essa amarela clara seria o inconsciente pessoal, a mais escura, o amarelo vivo, seria o inconsciente coletivo, onde estão os arquétipos e aqui estão os complexos. Tá? Então, aqui nós temos a consciência, o inconsciente pessoal, o inconsciente coletivo, o ego, o self, o complexo, o arquétipo. Esse é o modelo da psique de Jung. Muito bem, então com isso aqui também nós já apresentamos também a questão da individuação, que é o processo de cura de Jung. E aí vem os complexos. Os complexos são estruturas em que os traumas se unem e criam uma estrutura viva, que se chama complexo. E esse complexo precisa ser desmontado. É o complexo de inferioridade, o complexo paterno, o complexo materno, o complexo de Deus. Nós temos centenas de complexos, milhares de complexos. São complexos, são pequenos traumas que se juntam, que se unem e você acaba tendo complexo. Então, Jung diz que nós estamos cheios de complexos. Então, é preciso entender esses complexos. É preciso ver esses complexos. E esse complexo é autônomo.
ele vive, ele como se fosse um pequeno eu, ou seja, o pequeno João, você chama-se João e o pequeno João está aqui como um complexo de inferioridade. Se alguém falar alguma coisa com relação à sua postura de inferioridade, você vai atingir o seu complexo e o complexo vai tomar conta da sua mente e você vai reagir violentamente. Então, essa é uma questão que nós entendemos isso com Jung. Na interpretação de sonhos, já é bem diferente de Freud. E Freud, vocês lembram que quando fala de interpretação de sonho, Freud interpreta como sendo os 5 mecanismos de formação do sonho. Por que se formou esse sonho? Condensação, deslocamento, tá? Simbolismo, dramatização e a organização secundária, ou seja, a questão secundária. São a forma como os sonhos se organizam. Jung já achava que esse sonho, eles têm uma finalidade, ele tem uma função. Tá? Inclusive, quando você faz a interpretação de sonho de Freud, você pergunta por quê, ou seja, interessa o passado. Por que sonhei com isso? Você está falando do passado. Jung, quando você analisa um sonho de alguém, Jung não analisa por que você sonhou, ele pergunta para que você sonhou, uma função, ele empurra você para o futuro. Veja bem, enquanto Freud, diríamos assim, empurra você ao passado, para saber do seu passado, Jung empurra você para o futuro para descobrir o seu futuro. Por isso que eu volto a dizer que Freud e Jung são complementares. Eles se complementam, são 2 gênios complementares. Não vamos discutir quem foi mais gênio que o outro, mas os 2 complementaram. Grandes mestres que tiveram caminhos opostos, mas que o conjunto é uma obra-prima. Por isso Jung chama de que o sonho tem uma função, e são 5 funções, aliás 6 funções. A função, um sonho, quando você tem um sonho, tem que perguntar qual é a função desse sonho. Para quê? Qual é a utilidade desse sonho? Então, a primeira é a retificação. A segunda é a redução. A terceira é a prospecção. A quarta é a compensação. A quinta, a reativação. E a sexta, os grandes sonhos. Então, vamos entender isso rapidamente cada um. A função do sonho, retificação. A retificação estaria retificando alguma coisa. Você pode ter tido uma experiência no passado e você achava que era desse jeito, e aí o sonho, você vai ter um sonho que vai retificar aquilo, mostrar para você uma outra visão daquilo que você imaginava que era assim. É muito interessante isso. O segundo, a redução. Redução é quando o self, ou seja, o inconsciente profundo, envia para você um sonho para reduzir você ao seu tamanho normal. Quando você começa a crescer demais, ou achar que você é o grande mestre, você achar que é inteligente demais, você é importante demais, que você é grande demais, tá? Então o sonho reduz você ao seu tamanho normal. Você pode sonhar que você mora numa casinha pequena, ou é um mendigo, alguma coisa assim, para reduzir você ao seu tamanho normal. Porque você o inconsciente também cuida de você para que você não surte. Porque se você cada vez se achar maior, você vai surtar, com certeza. A terceira função é a prospecção. Ou seja, a prospecção vem do prospectivismo, ou seja, do futuro, futurismo. Ou seja, é um sonho que vai prospectar o futuro. Ou seja, de alguma forma, ele vai ter que falar do futuro, vai ter que contar o futuro, vai dizer o que pode acontecer, o que pode chegar a ser. E pode até ser sonho premonitório, nesse sentido. Tá? Mas não sempre é premonitório. Algo que diz o que você vai ser, o que você vai ter. Aí entra a questão da intuição. O quarto sonho, a função seria a compensação. Ele compensa você. O sonho tem
para Jung tem a função de compensar na sua dificuldade, naquilo que falta a você, até para que você não se sinta tão mal assim, você não se sinta tão pequeno assim. A reativação é algo que você esqueceu, tá? É um problema sério que você esqueceu, mas esse problema subsiste, continua, então reativa aquilo para que você entenda que aquilo não foi resolvido, reativa para que você possa resolver essa questão. E por último, os grandes sonhos, é o sonho do faraó, os grandes sonhos, o sonho que se refere à coletividade. Tá? Os antigos falavam que os caciques, os presidentes, os líderes têm grandes sonhos, porque sonham com relação ao coletivo. São as funções do sonho. É muito interessante você entender isso. A cura para Jung nós já falamos, seria a individuação. Isso é uma outra forma de demonstrar a individuação, que está muito bem explicado na sua apostila. Tá? Quando você tem o ciclo da vida, é uma verdadeira individuação. Você vai entender isso esse é o processo de individuação que está ilustrado aqui e que aqui está explicado de uma forma diferente na sua apostila. Muito bem, esse é o módulo 5.